Imagina você ir para Nova York e organizar um grande evento sobre defesa da democracia, mas sem convidar os Estados Unidos para participar? Parece cena de sátira política, mas não é. Esse é o roteiro que já está traçado para o próximo dia 24, quando o governo brasileiro, ao lado de Chile, Espanha, Colômbia e Uruguai, vai comandar um encontro chamado Em Defesa da Democracia e contra o Extremismo, às margens da Assembleia Geral das Nações Unidas. O detalhe que chamou a atenção de diplomatas, jornalistas e analistas de todo o mundo é simples e, ao mesmo tempo, chocante. Os Estados Unidos foram deixados de fora. Não se trata de um detalhe burocrático. É uma exclusão pensada, deliberada e já anunciada oficialmente. A maior democracia do planeta, a potência que sediará o evento em sua própria casa, ficará de fora da mesa. É como organizar uma reunião sobre liberdade religiosa no Vaticano. Essa escolha será interpretada em Washington e no resto do mundo como provocação direta. O governo brasileiro tenta justificar sua decisão dizendo que não faria sentido convidar os americanos depois de sanções impostas ao Brasil e de declarações que questionaram nossas instituições. Mas críticas fazem parte da diplomacia. Quem ocupa lugar de liderança global precisa lidar com atritos constantes. Recusar o diálogo e partir para a exclusão é trocar maturidade por confronto. É claro que internamente o gesto já está sendo preparado para virar propaganda. Lula voltará ao Brasil dizendo que não se curvou aos Estados Unidos, que defendeu a soberania e que mostrou coragem diante da maior potência do mundo. Essa narrativa rende manchetes em veículos simpáticos ao governo e palmas da militância. Mas no mundo real, soberania não se conquista com teatro. Se constrói com economia forte, tecnologia própria, defesa sólida e alianças maduras. Nada disso o Brasil alcança ao barrar os americanos de uma reunião. O que se desenha para o dia 24 é um palco de constrangimento global. O Brasil poderia usar o evento para se firmar como mediador, como ponte entre diferentes blocos de poder, como voz de equilíbrio em tempos de polarização. Mas escolheu o papel de provocador. A cena será clara. Dezenas de países reunidos em Nova York falando sobre democracia, enquanto o país anfitrião da cidade e referência ocidental em liberdades ficará do lado de fora. A pergunta que já ecoa antes mesmo do encontro é: o Brasil sai maior ou menor com essa escolha? Porque se a intenção era demonstrar força, o risco é que o resultado seja apenas isolamento. Se a exclusão dos Estados Unidos se confirmar no próximo dia 24, durante o evento em Nova York, as consequências não serão apenas simbólicas. A decisão já está sendo vista como um gesto calculado de confronto. E no campo da diplomacia, todo gesto carrega um peso que pode durar anos. Os Estados Unidos não são apenas mais um país em uma mesa de debates. Eles são a maior economia do planeta, o pilar militar do Ocidente, a referência em tecnologia e o centro das decisões geopolíticas mais importantes do século. Deixá-los de fora de uma discussão sobre democracia em solo americano é acender uma fogueira que dificilmente se apagará. Comecemos pelo comércio. O agronegócio brasileiro depende fortemente do mercado norte-americano. Soja, carne bovina, etanol, café, suco de laranja. A lista é longa. Qualquer sinal de desconforto nessa relação pode trazer impactos diretos no bolso de milhares de produtores e trabalhadores brasileiros. O histórico mostra que não é exagero. Basta lembrar das disputas envolvendo o aço brasileiro ou as barreiras tarifárias impostas ao nosso etanol no passado. Cada embate diplomático rendeu perdas bilionárias e meses de incerteza. O gesto, que será oficializado no dia 24, pode não gerar uma retaliação imediata, mas certamente ficará marcado na memória de Washington como sinal de hostilidade. E quando se trata de grandes potências, nada é esquecido. A questão tecnológica é ainda mais delicada. O Brasil depende profundamente das empresas e da infraestrutura dos Estados Unidos. Desde os softwares usados em repartições públicas até os satélites que monitoram nossas fronteiras, tudo tem ligação com companhias americanas. A parceria com a NASA no monitoramento climático, por exemplo, é estratégica para o agronegócio. É esse tipo de cooperação que pode ficar enfraquecida quando se cria um clima de confronto. Como justificar a exclusão do país, que fornece tecnologia vital ao Brasil, justamente em um fórum que pretende debater os rumos da democracia global? É incoerente, e essa incoerência não passará despercebida. Na área da defesa, o paradoxo é ainda maior. O Brasil não é uma potência militar e depende de parcerias estratégicas. Tropas brasileiras já treinaram com forças americanas, equipamentos de defesa têm origem nos Estados Unidos, e até no combate ao terrorismo global há cooperação. E agora o Brasil organiza um encontro sobre democracia e combate ao extremismo, sem convidar justamente o país que lidera essa agenda no planeta. É como organizar um congresso sobre medicina e barrar o maior hospital do mundo. Mas talvez a consequência mais grave esteja na imagem internacional. O Brasil sempre tentou se posicionar como país de diálogo, como voz moderada, capaz de transitar entre diferentes blocos. Essa postura nos deu prestígio em diversas negociações internacionais, inclusive no tema ambiental. Só que, ao excluir os Estados Unidos do evento do dia 24, o Brasil sinaliza ao mundo que prefere o caminho da provocação ideológica em vez do pragmatismo diplomático. E quando um país abre mão de ser mediador, corre o risco de se transformar em irrelevante. O que se anuncia para o dia 24 não é apenas um gesto contra os Estados Unidos, é um gesto contra a tradição diplomática brasileira. Em vez de ampliar sua influência, o Brasil pode sair diminuído, isolado e com sua credibilidade abalada. E no final das contas, quem pagará essa conta não serão os políticos que discursam em Nova York, mas os agricultores, os empresários e os trabalhadores que dependem de relações estáveis para viver. O anúncio de que os Estados Unidos não estarão presentes no evento do dia 24 em Nova York não é fruto de descuido ou burocracia. Foi uma escolha política, consciente e calculada. O encontro, em defesa da democracia e contra o extremismo, já nasce como palco para um espetáculo que atende mais a uma narrativa ideológica do que aos interesses reais do Brasil. Lula sabe que sua base política precisa de símbolos, precisa de confrontos encenados para se manter mobilizada. E qual símbolo rende mais manchete do que peitar os Estados Unidos em pleno território americano? Esse gesto será apresentado ao público interno como ato de coragem e afirmação de soberania. Mas a verdade é que se trata de bravata, porque coragem de verdade não é excluir um aliado democrático.
Coragem seria confrontar regimes que perseguem, censuram e matam. Só que Lula não demonstra a mesma firmeza com a China, que mantém milhões de cidadãos sob vigilância constante, censura a internet e prende jornalistas. Não demonstra com a Rússia, que invade países vizinhos, manipula eleições e elimina opositores com veneno ou prisão. Não demonstra com o Irã, que chicoteia mulheres em praça pública e sufoca protestos com violência brutal. Contra esses países reina o silêncio. O alvo escolhido é sempre o mesmo, os Estados Unidos, justamente porque esse confronto rende aplauso entre militantes e manchete favorável em jornais alinhados ao governo. Esse comportamento expõe a contradição central do lulismo. Fala-se em democracia, mas se bajulam regimes autoritários. Fala-se em soberania, mas se mantém uma dependência econômica e tecnológica enorme dos Estados Unidos. A exclusão do dia 24 não mudará essa realidade. O Brasil continuará precisando do mercado americano para escoar sua produção agrícola, continuará precisando de tecnologia americana para rodar sua economia e continuará precisando da parceria americana em questões de defesa. Ou seja, a decisão não altera a prática, apenas alimenta a narrativa. E é exatamente aí que entra o teatro. O palco é internacional, a plateia é global, mas o roteiro foi escrito para consumo interno. A militância de esquerda precisa acreditar que o Brasil está desafiando o imperialismo e que Lula é o líder que enfrenta os poderosos. Essa narrativa será repetida em discursos, em entrevistas e em redes sociais. Mas por trás da cortina, a vida real segue igual. Dependência, fragilidade e necessidade de alianças. O problema é que, enquanto a esquerda aplaude, quem paga o preço é o povo brasileiro. O agricultor que depende da exportação para os Estados Unidos, o empresário que precisa de parcerias tecnológicas, o trabalhador que vive dos frutos dessa cooperação, todos podem ser atingidos por esse gesto. Porque a diplomacia não esquece. Cada provocação tem um custo e cada isolamento gera consequências. O evento do dia 24, portanto, não será lembrado como marco da democracia, mas como espetáculo ideológico. Um show ensaiado para arrancar aplausos fáceis, mas que pode custar caro na prática. No fim, o Brasil não sairá mais forte, mas mais vulnerável. Porque bravata não constrói soberania, e teatro não gera respeito internacional. No dia 24, quando o evento em Nova York finalmente acontecer sem a presença dos Estados Unidos, o Brasil terá feito uma escolha que não será esquecida. A cena já está desenhada. Líderes de cerca de 30 países reunidos para falar sobre democracia dentro do território americano, mas com o país anfitrião do lado de fora. É uma imagem forte, quase cinematográfica, mas que transmite uma mensagem perigosa. O Brasil, que poderia se projetar como ponte entre diferentes blocos, preferiu ser o ator que fecha a porta para o diálogo e abre espaço para a provocação. O governo certamente vai comemorar. Dirá que foi um ato de coragem que mostrou ao mundo a soberania brasileira. Essa versão será repetida nos discursos oficiais, nas entrevistas e nas redes sociais da militância. Mas no fundo todos sabem. Coragem verdadeira não é bater de frente com aliados democráticos, mas enfrentar os regimes que sufocam liberdades. Coragem é apontar o dedo para quem prende opositores, manipula eleições e persegue minorias. Coragem é ter independência real, construída com economia forte, tecnologia própria, defesa estruturada. O que veremos no dia 24 será apenas bravata transformada em espetáculo. E como todo espetáculo, haverá aplausos. Mas aplausos de plateia não enchem estômagos nem abrem mercados. Quando as luzes se apagarem e os discursos acabarem, restará a realidade. Agricultores ainda precisarão vender sua produção, empresários ainda dependerão de tecnologia americana, e o Brasil ainda buscará relevância em um cenário internacional cada vez mais competitivo. Só que a imagem que ficará será a de um país que escolheu provocar, em vez de cooperar, que preferiu o palco à diplomacia. O problema é que quem paga essa conta não é quem discursou em Nova York, mas quem trabalha aqui no Brasil. O agricultor que pode perder acesso ao mercado americano, o pequeno empresário que depende de importações para manter sua empresa funcionando, o jovem que sonha com intercâmbio, pesquisa ou oportunidade nos Estados Unidos e pode ver essas portas se fecharem. O preço da bravata não cai sobre Lula ou seus ministros, cai sobre o povo que já lida diariamente com dificuldades. E aqui surge a pergunta inevitável: vale a pena? Vale a pena trocar alianças sólidas por manchetes passageiras? Vale a pena arriscar o futuro econômico de milhões para alimentar a narrativa de uma militância? Vale a pena isolar-se dos Estados Unidos apenas para ganhar a fama de corajoso por alguns dias? O dia 24 será o teste. O evento pode até render aplausos naquele auditório em Nova York, mas quando a poeira baixar, a conta virá. E o que ficará gravado é que o Brasil desperdiçou a chance de ser mediador global para virar apenas mais um provocador ideológico. E a pergunta que não quer calar continuará ecoando. Será que essa escolha fortalece a democracia ou a enfraquece? Será que isso constrói soberania ou apenas revela fragilidade? O tempo dará a resposta, mas uma coisa já está clara. Quando um país prefere o teatro ao pragmatismo, quem perde não é o governo, é o povo.